regra é clara: tudo que tem social no nome é coisa de esquerdista. A tal previdência social não é diferente. Como qualquer coisa de esquerdista não funciona, né? Mas assim, por que a previdência social no Brasil ela é tão problemática? Fica comigo nesse vídeo que eu vou expor essa situação no Brasil, eu vou expor essa pirâmide chamada INSS, quais são os problemas disso, e no final eu também vou expor aqui, vou apresentar uma solução para você não ficar refém disso. Só que antes eu gostaria de esclarecer que nesse canal não é permitida a entrada de comunas. Assim, gente, eu gostaria muito de poder selecionar para quem esse vídeo aparece, mas infelizmente eu não consigo fazer isso, então só me resta pedir a gentileza que você se retire se você for esquerdista, socialista, social-democrata, desenvolvimentista, sindicalista, ambientalista. Nossa, a lista é longa. Galera aí que defende Estado, gosta de pagar imposto, assiste Globo. Por gentileza, retire-se. Aí assim, agora, né, que a gente já fez a asepsia aqui do canal, eu peço que você se inscreva, né? Se você ficou, aí sim, inscreva. Eu também preciso dizer que tem muitas pessoas que assistem meu canal e que não se inscrevem. Pode uma coisa dessa? Qual que é a minha interpretação, tá? Eu acho que a galera que clica, contou a view e não se inscreveu. Ou seja, quem não se inscreve é comuna. A pessoa clicou aqui e teve que sair quando eu fiz a chamada da exclusão. Ou seja, comuna. Então já se inscreva no canal, porque quem não se inscrever é comuna. Vamos lá. Do que se trata o INSS? INSS é um órgão público responsável pelo pagamento da aposentadoria e outros benefícios aos trabalhadores brasileiros e outros indivíduos também, como microempreendedores individuais e contribuintes também individuais em geral. Como o INSS se sustenta? Como qualquer outra coisa de esquerdista, não se sustenta sozinho. No caso do INSS, a CLT tem um papel muito significativo na arrecadação para o INSS. Quem é CLT contribui mensalmente para essa pirâmide. Eu lembro quando eu era CLT, gente, eu olhava no Olerite, eu via INSS, mas eu ficava puta, mas me dava um ódio, assim, o nível de esquerdice do Brasil. Quer dizer, o dinheiro é meu, mas eu sou forçada a contribuir com o social. E a Previdência é incapaz de se sustentar somente com as contribuições dos seus membros. Isso faz com que o governo destine centenas de bilhões de reais para fechar as contas. Veja que a evolução do déficit da Previdência, o rombo só aumentando. Vocês têm alguma dúvida de que isso aqui vai dar merda? É só parar pra pensar. Você conhece alguém que conseguiu enriquecer gastando mais do que ganha? Não existe isso. A nível soberano, nenhum país consegue prosperar e enriquecer se gastar mais do que ganha. Por isso, não dependa dessa merda. Não conte com isso na sua aposentadoria. Eu já vou mostrar as piores situações que podem acontecer, o que você pode fazer para evitar que isso aconteça na sua vida, na vida da sua família. Agora, vamos discutir aqui o fato do INSS ser uma pirâmide. Aqui, o Brasil, ele adota um sistema previdenciário chamado repartição simples. Nesse sistema, os atuais contribuintes pagam um prêmio dos que já estão aposentados e esperam que no futuro outras pessoas paguem o prêmio dele. Em resumo, que os mais novos pagam de quem é mais antigo nesse sistema. Curiosamente, montar um sistema parecido com o INSS é crime previsto por lei. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa lei contra a economia popular. O que diz aqui, ó, são crimes dessa natureza: obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos, bola de neve, cadeias e quaisquer outros equivalentes. Entretanto, quando há uma
previdência social pública, o governo retira parte da poupança da população ativa e destina para inativa. Isso sem que haja qualquer compromisso ou contrato entre ambas as partes. Essa ideia da previdência social ser encarado como uma pirâmide é algo que já vem sendo muito discutido entre alguns economistas. O próprio Thomas Sowell tem esse artigo que é muito bom, que ele fala sobre o modelo de previdência social e a sua semelhança com o esquema de pirâmide. Ele diz que é apenas uma questão de tempo até que a realidade nos alcance, uma vez que o esquema de pirâmide não consiste realmente em investir ou poupar dinheiro. Então ele já apresenta os problemas desse sistema. Em um outro artigo também do Thomas Sowell, ele diz que esses arranjos, tipo de previdência social, olha só, haverá calote sim, mas existem, no entanto, várias formas de postergar o dia do acerto final. O governo pode, por exemplo, começar a restringir vários benefícios previdenciados daqueles grupos que são menos influentes. Ele até dá um exemplo nos Estados Unidos do Medicare, que é um programa também, essas coisas aí de esquerdista. Eu gosto muito dos Estados Unidos, mas é como eu sempre falo, esses espíritos obsessores estão em todos os lugares. Tem esquerdista em qualquer lugar. O que o atual governo Lula pensa a respeito? Recentemente, o Fernando Haddad publicou aqui um artigo expondo as falhas do sistema previdenciário. O artigo é esse daqui e, segundo Braulio Borges, algumas medidas são essenciais para melhorar a sustentabilidade fiscal do Brasil. É até esquisito, né? O Haddad falando de equilíbrio, sustentabilidade fiscal, né? Medidas como, por exemplo, a desvinculação do piso previdenciário do salário mínimo, então seria considerado em função da inflação e não em relação ao salário mínimo, o reajuste, a desoneração da folha de pagamento e o equacionamento das contas da Previdência. Então não é isso que o PT pensa. Um relatório quentinho acabou de sair do forno aqui do Centro de Liderança Pública, expôs vários dados assim importantes e problemáticos em relação à Previdência do Brasil. Um desses dados é justamente o crescimento populacional. Veja que nós tivemos um aumento das faixas de idade mais idosas e uma diminuição das faixas mais jovens. Galera, não precisa ser muito inteligente para entender que isso aqui vai dar merda. Se tem um monte de gente envelhecendo, menos pessoas nascendo e o Brasil continua um fazendão, uma economia que não é produtiva, e ele até fala aqui no relatório, né, que o fato das faixas mais jovens terem diminuído mais que o esperado e as mais idosas terem crescido além das previsões, destaca um desafio demográfico significativo. E isso sugere uma possível pressão futura sobre os sistemas de saúde, previdência e assistência social. E nesse relatório ele também coloca o aumento do percentual de beneficiários da Previdência. Então tem mais gente ali e menos pessoas nascendo e produzindo e entrando para sustentar esse sistema que tende ao fracasso. Um outro dado ridículo e alarmante da economia brasileira, os gastos com Previdência, eles foram equivalentes a 10% do PIB do país. Gente, isso é muito. Como que a gente sabe que isso é muito? Vamos pegar como referência o que aconteceu na Grécia. Vocês lembram 2010, a crise na Grécia? Quando estourou a crise na Grécia, o gasto previdenciário era quase 15% do PIB. No Brasil é 10%. Não tá tão diferente. E como que o governo grego lidou com isso? Para lidar com essa situação insustentável, o país implementou reformas duras, incluindo aumento da idade mínima da aposentadoria, cortes nas aposentadorias complementares e outras medidas. Gente, eu mostrei no artigo aqui do Thomas Sowell o que o governo pode fazer para ir enrolando as pessoas. Então, diante de toda essa problemática, vocês não podem depender do Estado para se aposentar. Ah, Nanda, mas o que eu faço então? Aqui no escritório, tá? Uma solução que a gente apresenta para o cliente que tem essa preocupação com a aposentadoria com longo prazo é uma solução que é o seguinte:
a pessoa contribui, o cliente contribui em torno de 2.500, no mínimo $2.500 anualmente, isso aí por 10, 15, 20 anos, então é um plano de longo prazo, e com isso você consegue acumular patrimônio em dólar, que é muito melhor do que acumular patrimônio em real brasileiro, para que você usufrua desse patrimônio daqui a um tempo. Uma outra situação também, que é muito útil, uma solução como essa, para quem tem, por exemplo, filhos. A pessoa tem filho pequeno e quer que o filho estude fora, você não vai conseguir fazer um planejamento para o seu filho estudar fora, mantendo todo o seu dinheiro em real brasileiro, que deprecia. Então, por exemplo, os pais têm filhos pequenos e querem que o filho tenha a oportunidade de estudar fora, numa educação decente, em outro país, como Estados Unidos, por exemplo, e aí acumula como se fosse um plano de poupança em dólar no exterior. A gente tem soluções desse tipo, então se você se interessar por esse tipo de solução, entre em contato conosco aqui por esse QR Code, tente ser o mais específico possível, que aí eu consigo direcionar o melhor consultor, alguém da minha equipe para te atender. Isso realmente precisa entrar na sua cabeça, não dependa do governo, e uma forma de você se proteger do Brasil é justamente acumulando patrimônio para o seu futuro, preferencialmente em dólar. Um outro artigo bem interessante sobre esse tema é esse aqui, a Previdência Social e a Destruição do Capital, também disponível no site do Mises. E ele termina esse artigo da seguinte maneira: com a expansão do Estado assistencialista, as razões originais para o estabelecimento de um sistema de seguridade social já foram há muito engolidas por interesses político-partidários, por grupos de propaganda e pela difusão da crença entre os beneficiários de que eles têm um direito inalienável aos benefícios. Na verdade, isso é bem comum no Brasil, né? Vocês já repararam como o brasileiro, ele acha que tem direito a tudo? Tudo é alguém que tem que dar. Vem aqui, papaizinho Estado, e me dê porque eu mereço. O moderno Estado assistencialista não está mais voltado para ajudar os pobres ou para servir de instrumento de integração, tendo se tornado um sistema que representa fielmente a máxima expressada por Bastiat. O Estado é uma grande ficção por meio da qual todos querem viver à custa de todo o resto. E se você ficou comigo até aqui, comenta o eu fiquei, e comenta também o que você acha a respeito do INSS, depois de assistir esse vídeo, quais foram os seus insights em relação à sua aposentadoria. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo, pessoal.